bem-sucedida de alguns dos recursos não utilizados. Quer dizer, além de nós podermos potencialmente ganhar a vida dessa criança, que seria o que a gente almejava, nós teríamos a seguinte redução de gastos estimados. Então, se eu tivesse usado clofarabina e Milotarg e fosse bem-sucedida, enfim, e os reflexos desse sucesso, levando essa criança a um transplante em remissão completa, com menor índice de complicações estimado, etc., eu gastaria até 40% a menos do que eu gastei infrutíferamente. Se eu usasse o difibrotide para a doença veno-oclusiva, eu gastaria 10% a menos, estimadamente. E se eu tivesse condição de usar o difibrotide e os antivirais que nós não usamos, eu gastaria até 50% a menos. Então, eu me pergunto até que ponto, muitas vezes, a nossa regulamentação não representa um tiro no pé. E eu acho que nós precisamos, né, fazer e nos dedicarmos aqui no nosso país a estudos adicionais que levem em consideração, isso é uma coisa que falta muito no nosso país, com dados farmacoeconômicos precisos. É evidente que eu não tenho nenhuma pretensão de apresentar aquilo que nós mostramos de uma maneira farmacoeconômica, mas apenas para salientar que essa coisa deve ser vista e deve fundamentar, enfim, as nossas agências reguladoras, fundamentar os nossos órgãos governamentais, enfim, sobre o modo como essas coisas devem ser suplementadas com o embasamento científico necessário. Eu vou deixar, então, depois, para as discussões, as perguntas que, porventura, possam surgir em relação a isso. Obrigado. Agradecer ao doutor Vicente. O doutor Vicente falou um dado que me chamou bastante atenção. Eu acho que, quando a gente fala de câncer e de criança, é importante a gente dar uma boa notícia. O que ele disse, que me chamou a atenção, é que, nos últimos 40 anos, a possibilidade de cura de crianças com câncer subiu de 25% para 90%. Então, eu acho que assim, há muito o que fazer, há muito o que batalhar para se conquistar, mas a gente já chegou muito longe, não é? Então, vamos continuar com as nossas apresentações. Agora, o doutor Álvaro Atala vai falar. Por favor, doutor. Boa tarde a todos. Muito obrigado a Abrali pelo convite. Muito obrigado à doutora Amerula pela organização desse evento, que já me emociona, não é? E eu que sou treinado para não me emocionar com decisões na saúde. Então, já antes de começar, eu queria que a senhora contasse com o apoio do Centro Cochrane do Brasil em tudo aquilo que for necessário no trabalho dessa organização. O meu papel aqui é falar um pouquinho sobre revisões sistemáticas. Nessa área que é extremamente sensível da oncologia, em particular na criança, as incertezas, como o doutor professor Odoni acabou de mostrar, precisam ser reduzidas e com uma certa velocidade, não é? Porque as coisas são muito dramáticas, as situações são dramáticas, e há, né, como em todas as áreas da medicina, um interesse econômico enorme, não é? Que tende a embotar o processo de decisão, que precisa ser isento, que precisa ser pouco emocional e mais racional e científico. Esse é um conflito diário de todos nós, mas nessa área isso é mais importante ainda. Não posso deixar de dizer que eu perdi uma irmã mais velha, quando eu tinha 2 anos de idade, com leucemia linfóide aguda, que naquela época não havia tratamento. Então, o contexto aqui de direito à saúde, é bom lembrar, né, a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 196 da Constituição, diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças, de prevenção e de outros agravos, não é? Segurança, e que permita acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eu venho de um congresso internacional em Brasília, promovido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e pelo Banco Mundial, onde esse assunto de judicialização foi muito discutido, e que nós, durante 3 dias, gente de
23 países procuravam caminhos para tornar essa judicialização mais racional e claramente se desagou em muitas ações, vamos dizer assim, político-sociais, mas o denominador comum foi a busca de evidências para tomar decisão, exatamente para responder isso que esse artigo diz. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas é um dever do Estado também reduzir agravos à saúde, ou seja, quando eu ofereço saúde, eu tenho que oferecer saúde mesmo, melhorar a saúde do ponto de vista físico, mental, social e espiritual. E não jogar o dinheiro fora, não desperdiçar, para que eu possa tratar um número maior de pessoas, né? De tal maneira e que se faça avaliações não só clínicas, científicas, mas econômicas, como falou aqui o professor Odoni. E a Constituição, na Lei 12.401, que é um progresso, é um marco legal que põe o Brasil na vanguarda da medicina, na minha opinião, ela requer, não basta ter a lei, é preciso que essas avaliações sejam rápidas e esses protocolos clínicos baseados em evidências sejam feitos com a celeridade que a população requer. Então, esse é um desafio, e eu diria que o Brasil tem recursos para isso, como a gente pode mostrar, mas é subutilizado. Então, antes de colocar um novo tratamento, a gente faz um mapeamento do conhecimento quando se faz revisões sistemáticas. E eu devo responder sobre a eficácia, se aquele tratamento funciona em condições ideais, numa UTI ou num caso agudo como esse, de leucemia linfóide aguda, com a criança internada. Eu tenho que ver se o tratamento funciona, se tem efetividade, ou seja, se funciona no mundo real, quando o paciente vai para o ambiente da vida dele, se ele tem recursos, se ele tem acesso, se vai ter efeito adverso, se ele vai ter suporte social para o tratamento adequado e assim por diante. Eu tenho que ver se aquele tratamento tem eficiência, ou seja, se funciona de maneira o mais simples e mais barato possível, para que eu possa estender com equidade esse benefício do tratamento para o maior número possível de pessoas. E uma coisa fundamental que brasileiro, eu sou brasileiro, né, pensa muito pouco é em segurança em geral e particularmente no tratamento. Esses dias eu estava vendo a vida do Rockefeller, John Rockefeller, aliás, diga-se de passagem, viu, Dirceu? O pai dele, o Bill Rockefeller, era charlatão profissional. E ele criou a Fundação Rockefeller, onde nós somos treinados, e criou-se o movimento que hoje redundou na medicina baseada em evidências. Não sei se foi coincidência. Então, é preciso ter segurança. Por que eu estou lembrando isso? Porque quando o John Rockefeller desenvolveu a querosene, que começou a iluminar o mundo, né, aquilo foi uma grande descoberta, um grande negócio, mas tinha um problema, as casas pegavam fogo. Então, ele teve que se reunir lá com seus cientistas e criar uma forma de produzir uma querosene que fosse segura. Não é? Porque, veja, olha, é como saúde, todo mundo quer saúde, todo mundo quer luz. Não é? Mas a saúde, o tratamento tem que ser seguro, a luz tem que ser segura. E ele criou, então, uma empresa que tinha um nome bem sugestivo, Standard Oil, né? Um óleo padronizado pela qualidade. Então, nós precisamos padronizar, como esse artigo 12.401 pretende, padronizar os tratamentos com base na eficácia, efetividade, eficiência e na segurança. Muito bem. E pobre dos médicos hoje, né, se defrontam com 2 milhões de publicações por ano. Como é que você vai se manter atualizado? Então, é preciso que dos 16 milhões de publicações do PubMed, já existente, dos 11 milhões do Embase, não é? Alguém faça essa síntese das informações. É isso que a Cochrane faz quando faz revisões sistemáticas, particularmente de ensaios clínicos e de testes diagnósticos. Não é? E isso, normalmente, leva 2 a 4 anos, a Cochrane, por demanda nacional, a gente acaba fazendo essas revisões em até 2 meses, porque já formamos cerca de 250 mestres e doutores e temos uma mão de obra altamente qualificada e grande.
E nós levamos em consideração, em primeiro lugar, uma revisão sistemática, ou seja, um mapeamento crítico da literatura, que pode ou não terminar numa meta-análise, e com uma redução da incerteza ao máximo, né, separando o joio do trigo daquilo que existe. E é um consenso mundial hoje que a revisão sistemática é o nível de evidência de primeira qualidade para tratamento e métodos diagnósticos. A resposta, então, para os profissionais da saúde, e para todo mundo, para o paciente e para o diretor da Organização Mundial da Saúde, seja lá quem for, é saber se a conduta trará mais benefícios do que malefícios para os meus pacientes. É isso que pretende responder uma revisão sistemática, em particular Cochrane. Distinguir de revisão narrativa, que é aquela que o autor, eu às vezes faço isso, escrevo capítulos de livros, depois para cada asserção que eu fiz, para cada afirmação, eu ponho lá um parêntese e uma referência dentro. Mas poderia não ser aquela, poderia existir outras 18. Então, para cada afirmação, na realidade, para ser rigoroso, eu precisaria fazer uma revisão sistemática para saber o grau de certeza e de validade que tem aquela afirmação. E por isso esses processos são demorados, e o Brasil é um dos poucos países do mundo, na minha visão, talvez seja o único que tenha tanta gente com pós-graduação nessa área. Bom, e essa aqui é uma revisão sistemática, então, dos primórdios da Cochrane, feito pelo diretor do Centro Cochrane da Harvard, na época, o professor Lau, orientado pelo nosso mestre T.C. Chalmers. A pergunta, tudo em medicina baseada em evidências de boa qualidade, na Cochrane, começa com uma pergunta. Qual é o problema? Leucose. Qual que é a intervenção? Uma droga nova, como foi citado aqui. Qual o grupo controle? O tratamento tradicional. Para que desfecho? Em geral, eu quero sobrevida e qualidade de vida. Essa revisão aqui, que é considerada uma das publicações, uma das 10 publicações mais importantes do século passado, tinha a seguinte pergunta: dar fibrinolítico para o paciente que tem infarto agudo do miocárdio reduz a mortalidade? Então, vejam vocês, isso historia muito bem o que a Cochrane vem fazendo até agora. Deixa eu ver se eu não vou... Então, vejam os senhores. A pergunta, então, era essa. Se eu der fibrinolítico para quem acabou de ter um infarto de miocárdio nas primeiras 4 a 6 horas, esse indivíduo vai morrer menos, não é? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um estudo comparativo, um ensaio clínico controlado, no caso aqui, fase 3. O primeiro estudo foi feito pelo nosso mestre Flexner. Estudou 23 pacientes, portanto, havia 11 num grupo, 12 no outro. Esse é o intervalo de confiança, o intervalo onde a verdade, a resposta, o efeito está contido. Isso aqui é um risco 1, significa igual nos dois grupos. Do lado direito significa que houve piora, morreu mais no grupo tratado. Do lado esquerdo significa que morreu menos no grupo tratado. Ok? Esse é o ponto estimado dos cálculos. E esse é o intervalo onde a verdade poderia estar. Veja que a verdade poderia ser uma redução de 90% da mortalidade, ou de 50% de aumento da mortalidade. É uma incerteza quase absoluta. E esse trabalho está aqui, está na história, ele é respeitado, por quê? Porque foi bem feito. Isso que interessa para a Cochrane. Foi feito pelo mestre aí de várias gerações, inclusive minha, de realização de ensaios clínicos, que é o professor Flexner. O outro estudo deu a mesma coisa, veja que sempre que esse intervalo passa pelo 1, significa que não há significância estatística. Não é? É um P maior do que 0,05, mas o P é muito pequeno, tem pouca qualidade para representar aquilo que o intervalo de confiança mostra muito melhor. Esse terceiro estudo aqui mostra um aumento da mortalidade no ponto estimado, com o uso de fibrinolítico, comparado com o tratamento tradicional do infarto. Agora, esse quarto estudo aqui já mostra uma redução de mortalidade. Ok? Mas veja, levou aqui de 59 a 71, tá certo? 12 anos para se fazer esses 3 ensaios clínicos. Então, é preciso realmente atropelar a pesquisa clínica, fazê-la mais rápida, com mais eficiência também, isso mostra bem isso. E na área do câncer, que as doenças são muito mais raras do que infarto, isso se estende ainda mais esse tempo, não é? Então, essas forças, esse trabalho de vocês, essa associação
em defesa dos pacientes é fundamental. E é fundamental também que as especialidades se unam, não para botar pessoas no palco e satisfazer as vaidades de cada um, mas para que elas juntem pacientes e participem de estudos colaborativos e respondam e tirem essas dúvidas de maneira mais rápida possível, para que você possa decidir sim ou não, se aquilo vai ser implementado ou não, se a Anvisa vai registrar aquilo ou não, e se o Dr. Odoni vai prescrever ou não, com maior precisão. Então, isso aqui mostra bem o que o Cochrane vem fazendo em todas as áreas, né? Hoje nós já temos 7.000 revisões Cochrane prontas. Pois bem, então esse quarto estudo aqui mostrou um aumento, uma redução de mortalidade. Então eu tenho aqui 3 estudos sem efeito significativo, um significativo, depois vocês vão vendo, ó, ausência de significância, um outro aqui com redução de mortalidade, outro aqui, mais um aqui já tinha 11.000 casos, esse estudo do grupo italiano, do GISSE, e quando eu cheguei em Cochrane, na Cochrane, em 1988, o Pito me deu o rascunho desse estudo de presente, com 17.000 casos, que mostrava também uma redução de mortalidade. Então, eu fico com quem? Com 6 estudos que deram redução de mortalidade, ou eu fico com os outros 18 que não mostraram efeito? Fica uma certa confusão, né? Se eu mandasse cada um de vocês para a Bireme hoje, procurar esses dados, um ia achar 5 artigos aqui, outro ia achar outros 5, outro ia achar outros 5, uma análise combinatória de possibilidades de 34 1 a 1, mais 34 2 a 2, mais 34 3 a 3, porque cada um desses 3 pode ser outros 3 diferentes. Ou seja, a probabilidade de cada um sair com uma resposta diferente é de 6 bilhões. A probabilidade de você adivinhar a resposta certa é 1 em 6 bilhões. Não tem alternativa, eu tenho que somar o conhecimento existente. Então, a hora que eu pego aquilo que tem valor, tem qualidade, e somo numa meta-análise, que é um método extremo, não dá tempo de explicar isso aqui, mas é extremamente conservador, e isso mostra uma significância estatística, olha o que acontece aqui na somatória. O intervalo de confiança, a incerteza, cai praticamente para 0. Todo aquele cipoal vira um ponto. E esse ponto está à esquerda, mostrando redução da mortalidade. E essa revisão sistemática pôs o uso de fibrinolítico na prática do tratamento do infarto do mundo todo, não é? E reduziu a mortalidade em 30%. Veja, se tudo isso fosse feito como a Cochrane faz as suas revisões sistemáticas, o Lau, e esse é o brilhantismo dessa revisão, porque o resto a gente fazia já com o pé nas costas, ele foi somando e analisando à medida que as coisas iam se juntando. Essa mais essa dá essa aqui. Essas 3 somadas dá a segunda meta-análise aqui. As 4 dá a terceira. As 5 dá a quarta, e assim por diante. Vejam vocês que o intervalo de confiança, a incerteza, vai se reduzindo progressivamente. Mas aqui, em 1973, já era possível concluir que a droga funcionava e reduzia a mortalidade. Mas como não se fazia de rotina a revisão sistemática, levou mais 15 anos para essa decisão ser adotada. Você imagina um tratamento efetivo para a leucemia infantil, ficar 15 anos em dúvida e ninguém saber se é para dar ou não, se é seguro ou não. E como no total nós tínhamos 37.000 pacientes, eu tenho quase 19.000 em cada grupo, isso dá uma certeza também do ponto de efeitos adversos. Por isso que é ideal que se faça vários ensaios clínicos concomitantes em diversos lugares do mundo, etc., com qualidade, isso que a Cochrane briga muito para melhorar a qualidade dos ensaios clínicos, para se responder com precisão se um tratamento deve ser feito ou não. De forma, então, que quando as drogas estão no começo, você tem essa incerteza aqui. O caminho é continuar pesquisando, e por isso precisa ter investimento, como o Ministério Público do Brasil tem feito, e é preciso que órgãos internacionais, a própria Organização Mundial de Saúde, comece a fazer isso, porque quando o laboratório faz, ninguém acredita, diz que tem conflito de interesse, mas se ele não faz, ninguém faz. Não é? Então se cria um conflito aí que precisa ser resolvido pela sociedade, que é a maior interessada. Então, essas revisões a Cochrane faz,
nós temos 6.000 revisões das diversas áreas, e muitas na área do câncer, prontas, não é? E que terminam assim, é para administrar ou não é para administrar, quais são os riscos e que tipo de pesquisa, que duração de segmento, que doses precisam ainda ser pesquisadas. Muito bem. E nós não tomamos decisão, nós só fornecemos as evidências e é ao paciente e o médico do paciente que decide o que fazer. Eu adaptei essa frase do Cochrane, que eu acredito muito nela. Tudo que for mais efetivo e mais seguro deve ser pago. E alguém deve responder essa pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que os bons pesquisadores clínicos têm que responder com as avaliações tecnológicas. Os interessados, então, a missão do Cochrane é auxiliar, realizar e divulgar revisões sistemáticas de terapêutica em saúde com imparcialidade. É só isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Álvaro. Vamos dar a palavra, então, agora, por favor, para o doutor Emanuel de Oliveira Carneiro. Por favor, doutor. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Emanuel e, nos próximos minutos, eu vou falar para vocês um pouco sobre a dispensação de medicamentos de alto custo, que corresponde ao serviço final, ao serviço que ocorre depois que esse medicamento, então, passou pela pesquisa clínica, depois que ele foi registrado na Anvisa, depois que o Ministério da Saúde incorporou o medicamento no SUS e ele vai estar, então, efetivamente disponível para a população. Bom, os medicamentos de alto custo foram, historicamente, e ainda são, assim conhecidos pela população. Em 2002, nós tivemos a denominação de medicamentos excepcionais, em que o Ministério da Saúde descentralizou as ações para os estados, e os estados passaram, então, a executar a política desse tipo de medicamento, que hoje mudou a concepção. Hoje a gente já não fala mais em medicamentos excepcionais, a gente partiu da excepcionalidade para as linhas de cuidado. E é nesse contexto que surge o componente especializado da assistência farmacêutica, que é o componente que vai, então, fornecer à população medicamentos para doenças que exigem acompanhamento especializado. Então, a gente sai do ambiente da excepcionalidade e passamos às linhas de cuidado, sendo que este componente, geralmente, ele é responsável pelo fornecimento de medicamentos à população para doenças que exigem o acompanhamento especializado e que estão em sua segunda ou terceira linha de tratamento. Legislativamente, nós somos regidos pela Portaria 2981, de 2009, e o componente especializado, ele é uma parte da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, cujo objetivo, no âmbito do SUS, é garantir a integralidade do tratamento medicamentoso em nível ambulatorial. E as nossas linhas de cuidado, elas estão definidas em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que são publicados pelo Ministério da Saúde. Então, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos que são produzidos com a mais alta evidência clínica, conforme muito bem explanado pelo professor Álvaro, e estes protocolos, que são executados pelo componente especializado, estão aqui esquematizados. Como podemos perceber, não são, de forma geral, doenças oncológicas. Portanto, o componente especializado, a priori, ele não executa o tratamento de doenças oncológicas. Hoje nós tratamos 84 situações clínicas e nós temos vigentes 69 protocolos clínicos. No entanto, a oncologia ela está cada vez mais se aproximando do componente especializado da assistência farmacêutica no que diz respeito à política de aquisição dos medicamentos. Porque, como falei no início, a gente partiu da concepção de medicamentos excepcionais
para linhas de cuidado, mas a denominação medicamentos de alto custo ela ainda prevalece. A população ainda nos enxerga como sendo os executores do programa do Ministério que faz a liberação de medicamentos de alto custo. E esses medicamentos, em termos de custo, eles são também uma característica dos medicamentos oncológicos. Portanto, hoje nós estamos observando que o Ministério da Saúde está adotando a estratégia que ele usa para o componente especializado para os medicamentos oncológicos e cada vez mais nós estamos conversando. Os medicamentos dentro do componente especializado, eles são divididos em 3 grupos, grupo 1, 2 e 3, sendo que o grupo 1 é denominado de medicamentos de aquisição